E nesse vídeo aqui, a gente vai conversar tudo que você precisa saber sobre o fibroma não ossificante. Então, afinal de contas, o que é o fibroma não ossificante? Como você faz o seu diagnóstico por imagem, por sintomas clínicos? O que você procura na história clínica do fibroma não ossificante? O que você precisa esperar? O que pode fugir desse diagnóstico? Tudo isso a gente vai abordar dentro desse vídeo aqui. Beleza? Vamos lá? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcelo Corrara, sou médico ortopedista, especialista em oncologia ortopédica e cirurgia do joelho. A gente vai conversar hoje sobre o fibroma não ossificante. Então, afinal de contas, o que é o fibroma não ossificante? O fibroma não ossificante, pessoal, ele é uma lesãozinha cicatricial. Até existem dúvidas na literatura se ele de fato é um tumor. De qualquer forma, o que a gente vai encontrar nele é uma lesão totalmente benigna, de uma característica e de uma evolução com pouco risco, com pouca agressividade em relação ao osso, com poucas chances, inclusive, de gerar uma fragilidade, uma dor, um incômodo e, o mais importante, ele não é reconhecidamente como um tumor. Então, ele não necessariamente é um câncer, ele funciona mais como uma cicatriz da evolução e da maturidade esquelética do que necessariamente ser uma lesão óssea tumoral. Ele funciona mais mesmo como uma lesão cicatricial do desenvolvimento ósseo, do qual ele não vai gerar grandes sintomas. Quais são as causas e os sintomas dos pacientes? O mais comum, pessoal, dentro do fibroma não ossificante, é que ele, na verdade, seja apenas um achado de exame. Então, o paciente, seja adulto, seja crianças, o mais comum, na verdade, é ele acontecer em crianças. E nas crianças, mesmo dos 5 até os 15, 18 anos de idade, que é a faixa etária mais comum da gente acabar descobrindo esse tipo de sintoma, a gente, na verdade, esbarra no diagnóstico, ou seja, ele acaba tendo um trauma, acaba procurando um pronto-socorro, fazendo um exame de imagem, uma radiografia, encontra uma imagem semelhante a essa, com todas as características de benignidade típica de uma lesão do fibroma não ossificante, e o que acontece? Ele é uma criança totalmente assintomática, então a gente acaba esbarrando mesmo no diagnóstico. Mas por que isso acaba acontecendo? Porque existem estudos longos, muito grandes e respeitados, do qual existem estudos, indícios de que até 30, 35% da população pode ter algum fibroma não ossificante dentro de algum dos ossos. O mais comum é nas regiões metafisárias, tanto do joelho ou do tornozelo, mas que eles comumente não causam nenhum sintoma, e é por isso que o paciente nem sabe que tem. E como você faria o diagnóstico desta doença? Pessoal, o mais comum e suficiente é você estar à frente de um paciente com nenhuma dor ou algum tipo de sintoma de dor que acabou levando a fazer um exame de imagem, e esse exame de imagem é a radiografia. E na radiografia já é apenas ela é bastante suficiente, mas que pode acabar assustando um pouco quando você vê essas lesões um pouco grandes em relação ao tamanho do diâmetro do fêmur, ou da tíbia, ou do tornozelo. Entretanto, não é algo que pode preocupar, na verdade. Essa lesão em aspecto fosco, com aspectos de fibrose e esclerose local, elas são características do fibroma não ossificante e que não tem necessidade de você ir mais à frente em algum outro tipo de exame de imagem. Ou seja, não tem a indicação de você fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética, desde que você tenha um exame característico, como você está vendo nestas radiografias, do qual a gente vê uma esclerose perilesional, a gente vê o padrão fibroso se formando, como se fosse umas bolhas, uma área de vidro mesmo raspado, e tudo isso uma área bem delimitada, com esclerose, sem sinais de expansão, destruição extracompartimental. Tudo isso se juntando à característica clínica do paciente, a gente consegue fechar com o diagnóstico com certeza e firmeza de que é um fibroma não ossificante. E como você trata
o fibroma não cificante? Basicamente, a gente precisaria apenas fazer um segmento desta doença. Ela não necessariamente precisa de alguma atitude direta. Por isso que o mais comum é você tratar a causa no motivo de dor, por exemplo, o trauma, o entorse associado àquele membro, mas que de acordo com mesmo a doença, você não precisa necessariamente operar, não precisa necessariamente imobilizar por causa desse achado de lesão. E em quais casos a gente vai precisar fazer algum tipo de cirurgia? Apenas quando houver fraturas por fragilidade. É uma minoria dos casos e essa lesãozinha acaba podendo fragilizar alguma área do osso e o paciente acaba tendo algumas fraturas, algumas lesõezinhas de repetição por traumas de baixa energia. Nestes casos existe a indicação da cirurgia e é uma cirurgia simples no final das contas, porque basicamente a gente cureta essa lesão, retira a lesão de uma maneira intralesional e depois a gente enxerta esta área, provocando naquela região uma produção de osso através de um enxerto. Pode ser um autoenxerto, um substituto. Comumente hoje se usa muitos substitutos ósseos de sulfato para que seja feita como se fosse um andaime da formação dos ossos ali dentro daquela região cavitária. Então, depois da curetagem e depois da enxertia, se gera mesmo uma consolidação óssea e o problema está resolvido. O paciente comumente tem uma altíssima taxa de sucesso. E como você tem que fazer a recuperação e os cuidados desses pacientes? O comum, pessoal, é na verdade ele ter uma vida normal. Depois da fase inicial de cuidado pós-operatório, com os pontos, caso seja necessário ter sido feita a cirurgia, por exemplo, depois de 3 semanas, 2 semanas que você retirou os pontos, fez uma fisioterapia inicial do pós-operatório, o paciente ele não tem nenhuma restrição. Comumente ele não vai ter nenhum tipo de cuidado especial em termos de restrição de movimento, carga, ele vai ter uma vida absolutamente normal, sem nenhum tipo de restrição no pós-operatório tardio. Tá legal, pessoal? Então, esses são os cuidados, a epidemiologia clássica do fibroma não cificante. Espero que eu tenha esclarecido algumas das dúvidas mais comuns, mas caso permaneça algum tipo de dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em respondê-las, tá legal? Obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.